Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria pregar mais um sermão de prova. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Eis o que diz a palavra inspirada e inerrante do Senhor. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoa este momento, Senhor. Que a Tua palavra seja poderosa no coração dos meus irmãos. Capacita-me, Deus, a falar em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Que Tu sejas exaltado e a Tua igreja seja edificada. No nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Com toda certeza, irmãos, as lutas e as angústias do reformador alemão Martinho Lutero são marcantes. Depois de sobreviver a uma tempestade, Lutero abandonou a toga de doutor em direito para dedicar-se à vida religiosa no mosteiro. No entanto, o problema da salvação da sua alma o inquietava mais do que tudo, e isso o lançou em uma busca esmagadora por paz de consciência e perdão de pecados. Ele dedicou-se intensamente a vigílias, orações, confissões e a toda sorte de penitência. Lutero era tão rigoroso consigo mesmo, ao ponto de seus companheiros monges o encontrarem desmaiado em seus aposentos, devido à dureza dos deveres praticados por ele. E para a tristeza de Lutero, nenhuma daquelas práticas, nada foi capaz de conceder paz à sua consciência atormentada. Sendo assim, Lutero provavelmente foi levado a perguntar-se como então seria apropriado ao pecador para aproximar-se de Deus. Pelo que sabemos da sua história, Lutero descobriu a resposta para a sua pergunta. E quanto a nós? Nós temos essa resposta? Como um pecador angustiado deve aproximar-se do Senhor para receber perdão e misericórdia? O Salmo 130 nos oferece essa resposta, irmãos. Nós estamos aqui diante de um modelo de oração penitencial ou de arrependimento. Assim como Lutero, a consciência do salmista aqui estava perturbada por conta de suas iniquidades. Sendo assim, o que enxergamos nesses versos é o derramar de um coração contrito e quebrantado em busca de salvação, com os olhos fitos no Senhor. Esse homem de Deus se move do desespero profundo por causa de suas falhas, para a esperança em Deus e em sua redenção. João Calvino estava certo quando chamou o livro dos Salmos de a anatomia da alma, pois nenhum livro inspirado lança um olhar tão profundo sobre a alma como este. Aqui estão registradas as mais variadas emoções e experiências do coração humano, com todos os seus altos e baixos. Em forma de poesia, os sofrimentos, a alegria, as dificuldades, as provações, os cânticos, as imprecações,
e a confiança dos crentes do Antigo Testamento foram eternizados, revelando de fato como é a caminhada com Deus neste mundo. Este livro poético, o livro dos Salmos, é dividido em 5 livros. Sobre o livro 5 do Saltério, que vai do Salmo 107 até o Salmo de número 150, o Palmer Robertson, no livro A Estrutura e a Teologia dos Salmos, afirma: o fim do livro dos Salmos reflete seu começo. A visão retratada nos 2 salmos pilares, Salmos 1 e 2, é descrita como tendo sido realizada. Um reino de justiça, que está totalmente de acordo com a Torá de Yahvé, finalmente existe e continuará por toda a eternidade. Os 2 reis e os 2 reinos se uniram. Nações e povos são governados solidariamente por Yahvé e seu Messias. Por essa razão, o tema do livro 5 dos Salmos, segundo este autor, é consumação. E é exatamente no livro 5 dos Salmos, do Saltério, que se encontra o Salmo de número 130, intitulado pela expressão das profundezas, que inicia este salmo. Ele faz parte de um grupo de 15 salmos conhecidos como salmos de romagem ou salmos de degraus. A composição destes estende-se pela história de Israel, desde os tempos de Davi até o período pós-exílico. Provavelmente, esses cânticos eram entoados pelos peregrinos quando subiam a Jerusalém para as 3 festas anuais prescritas na lei, ou ainda quando retornaram do exílio para a sua terra natal. Além disso, o Salmo 130 pertence a uma outra coleção de salmos conhecida como salmos de penitência. Tratam-se de orações ou cânticos escritos com o intuito de admitir e confessar o pecado e interceder a Deus por perdão e misericórdia. Pode-se ainda considerar este salmo como um lamento devido à sua estrutura, contendo petições introdutórias e uma confissão de confiança. Não se sabe ao certo, irmãos, quem é o seu autor, ou qual foi a ocasião exata que motivou a sua escrita. Mas o fato é que ele retrata uma experiência de angústia profunda causada pelo pecado. Sem dúvida alguma, o salmista quebrou a lei de Deus, e a certeza de sua culpa o levou à beira do desespero. No entanto, ao deparar-se com a misericórdia de Deus, este pecador culpado move-se imediatamente do fundo do poço para as alturas da felicidade e da esperança no Senhor. Esse salmo, além de pertencer à coleção dos salmos de degraus, também recorda uma escada, como mencionei há pouco. Quando o salmista se move da aflição profunda para a segurança do perdão de Deus. Este é um salmo caro e precioso no coração da Igreja de Cristo ao longo da história. Quando perguntaram ao próprio Martinho Lutero quais eram os melhores salmos, o reformador respondeu dizendo: os salmos paulinos. Quando seus companheiros insistiram para que ele dissesse quais eram estes salmos, ele disse: Salmos 32, 51, 130 e 143, sendo o Salmo 130 o seu favorito. Para John Owen, o príncipe dos puritanos, este salmo explora a experiência de restauração e de justificação do pecador culpado diante do seu Deus. Na verdade, este salmo é também um paradigma ou um padrão para a experiência de todo crente. Pois, à semelhança do salmista, nós também quebramos a lei de Deus. E o sentimento do nosso pecado pode, de fato, nos levar à beira do desespero e do precipício. Contudo, ao considerarmos a misericórdia de Deus, podemos ser levados da agonia profunda para a esperança. Esse salmo é de fato um modelo de arrependimento e de confiança na redenção do Senhor. Já aqui, há grandes indícios da salvação que seria oferecida no Evangelho.
o salmista olha para o futuro e contempla a redenção que o Senhor traria sobre o seu povo. Através dele, aprendemos a como reagir quando estivermos nas profundezas. Sendo assim, eu os convido a meditar no seguinte tema comigo: a postura de um pecador arrependido. A postura de um pecador arrependido. Como é a postura de um pecador arrependido? Esse texto nos oferece 3 respostas preciosas. E a primeira delas, que se encontra nos versos 1 a 4, eu posso afirmar que um pecador arrependido clama a Deus por perdão. Um pecador arrependido clama a Deus por perdão. O salmista inicia com as seguintes palavras: das profundezas clamo a ti, Senhor. A expressão que inicia este salmo está recheada de emoções e sentimentos profundos. Ela captura com precisão o estado de espírito dramático e doloroso do autor. Bruce Waltke registra o seguinte: essa expressão hebraica, das profundezas, é geralmente traduzida no Antigo Testamento por água ou mar, sugerindo que profundezas é um sinônimo para profundezas oceânicas, o qual é uma imagem do reino da morte. A metáfora utilizada por ele é ideal para descrever a sua situação. Ele está se afogando no mar da culpa. O sentimento do seu pecado e as lembranças a respeito das suas faltas, sua consciência acusadora são como ondas que o arrastam para cada vez mais longe da enseada. Por isso, esse homem desesperado não tinha outra alternativa ao invés de clamar ao Senhor. Como bem colocou Charles Spurgeon comentando esse texto, as profundezas normalmente silenciam tudo o que engolem, mas não puderam fechar a boca deste servo do Senhor. Ao contrário, foi no próprio abismo que ele clamou ao Senhor. Em sofrimento, o salmista dirige-se a Yahvé, o Senhor da aliança, e pede por sua atenção. Afinal, somente o Senhor poderia salvá-lo das correntezas da culpa e de afundar na amargura de seu próprio pecado. E é exatamente por isso que o encontramos insistindo no verso de número 2. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. De fato, há um senso de urgência nessas palavras, irmãos. O salmista faz uso de um paralelismo sinonímico, que é um recurso literário utilizado para produzir semelhança de pensamento e expressão em versos paralelos. Ou seja, a repetição de termos semelhantes como escuta, esteja atento, minha voz e minhas súplicas, aponta para a sua pressa em ser atendido. Isto é, tratava-se de uma emergência. O que vemos aqui, irmãos, é uma súplica humilde, ao apegar-se à certeza dada pelo próprio Deus, de que Ele responderia quando o seu povo clamasse. Esse homem de Deus intercede e insiste com vigor, a fim de ter os olhos do Rei dos Reis voltados para si e para a sua situação. O verso 3 introduz o conteúdo da sua oração por meio de uma pergunta retórica: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? A palavra traduzida por observar aqui deve ser entendida como uma consideração atenta. Algumas versões traduziram como marcar, outras por registrar. O salmista sabe que Deus é perfeitamente santo e que os seus olhos estão sobre todos, e que nem mesmo os pecados secretos e escondidos podem ser escondidos e ocultados da luz da sua presença. A conclusão na qual o salmista chega através desse verso é a seguinte: se o juiz tratar com rigor
os homens, todos estariam perdidos. Se Ele nos colocar diante do rigor da sua justiça, não há um que escaparia. Se Ele for implacável em nos castigar por conta de nossas falhas, não haveria esperança. Se Ele resolvesse retribuir aos homens segundo as suas próprias falhas, segundo as suas próprias obras, o que resta é condenação. Diante do padrão da lei, não há o que ser dito. Todos estão em péssima condição diante de Deus. Entretanto, embora reconheça a sua culpa e a multidão dos seus pecados, o salmista pega-se a uma verdade consoladora: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. A conjunção adversativa, porém, interrompe a desesperança. No Senhor há perdão para os pecadores. Davi descreveu o Senhor da seguinte forma: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Por causa da misericórdia de Deus, ao invés de receber a punição merecida, o salmista fora absolvido. Ele foi liberto do castigo, está livre de pena ou de punição. Como bem colocou Matthew Henry, em nós há iniquidade, por isso é bom para nós que no Senhor haja perdão. Qual o propósito por trás do perdão? Segundo o verso 4, é gerar temor no coração do pecador perdoado, ou seja, inspirar reverência por Deus. Para a pessoa que experimentou da sua graça, não há outra resposta além de adoração ou serviço a Ele. O perdão, ao invés de gerar libertinagem, irmão, gera devoção e piedade. Não é à toa que o temor do Senhor foi chamado nas Escrituras de princípio da sabedoria. A questão é: como nos apropriamos deste perdão? Ou melhor, onde o conseguimos? E a resposta unânime das Escrituras é: em Jesus Cristo. Se aqui o salmista já desfrutava de alguma certeza a respeito do perdão, o que dizer de nós na dispensação do Evangelho, onde vemos para além das sombras, sinais e tipos do Antigo Testamento? Desde a queda dos nossos primeiros pais em Gênesis 3, toda a humanidade carece de perdão de pecados e de alívio para sua consciência perturbada e atormentada pela culpa. Isso porque todos pecaram, todos estão debaixo da reprovação de Deus. As nossas próprias obras não são suficientes para resolver a nossa situação, consertar os nossos erros ou, quem sabe, cobrir as nossas faltas. Não há como ignorar o nosso saldo negativo diante de Deus. O que faremos? E se eu dissesse que essa não é a pergunta correta, e sim o que Deus já fez a respeito? Eis as palavras do apóstolo João: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus providenciou um meio para nos conceder perdão e satisfazer a sua justiça. Em Cristo Jesus, Ele fez cair a sua ira santa contra os nossos pecados. No Calvário, o Filho, como nosso substituto, foi castigado e executado. Toda a justiça foi cumprida. Todos os requisitos da lei foram atendidos em Cristo, e por isso, pecadores podem se aproximar do Deus Santo com confiança. Por causa da obra de Cristo,
Não precisamos mais temer a Deus de forma assustadora, mas podemos nos achegar a Ele e esperar receber de suas mãos perdão e graça. Assim como o salmista fez aqui, nós também podemos suplicar a Deus pelo seu perdão quando pecarmos. Foi o que disse João em outro texto de sua carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos a certeza de que podemos levantar a nossa voz na direção do Senhor, porque temos um sumo sacerdote e advogado que nos assegura que quando nos achegarmos ao trono da graça, receberemos misericórdia e graça no dia da necessidade. O Evangelho nos assegura a promessa de que há perdão, sim, para os nossos pecados, e que o Santo Espírito irá ministrar esse perdão aos nossos corações, sempre que nos arrependermos das nossas iniquidades. Estamos meditando no tema a postura de um pecador arrependido. Vimos, em primeiro lugar, de acordo com os versos 1 a 4, que o pecador arrependido, ou um pecador arrependido, clama a Deus por perdão. Em segundo lugar, de acordo com os versos 5 e 6, um pecador arrependido espera no Senhor. Um pecador arrependido espera no Senhor. Depois da experiência do perdão, ele passa do desespero assolador da culpa para a esperança e confiança em Deus e em sua graça. Ao que parece, ele não se encontra mais nas profundezas de onde iniciou o salmo. Seu estado de espírito foi transformado e isso fica nítido pela linguagem que ele utiliza aqui. Eis o que diz o verso 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Sobre o verso 5 é preciso pontuar algumas coisas. Primeiro, observe como o verso se inicia com o termo guardar. Basicamente, o salmista está depositando a sua fé em Deus. Em outras palavras, como coloca Bruce Waltke, ele está olhando para o Senhor com expectativa e esperança. Agora a pergunta é: quem é este Deus a quem o salmista deposita a sua confiança? Como já falei antes, é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que em diversos momentos e ocasiões declarou a Israel: eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. A confiança deste homem tem por base o compromisso firmado pelo próprio Deus. Julgando pelo seu histórico, o Senhor jamais deu motivos para desconfiança e suspeita. Nunca. Pelo contrário, ele sempre se manteve fiel. É por isso que esse homem de Deus aguarda com todo o seu ser, isto é, com a sua alma. Essa é uma linguagem utilizada para descrever totalidade e sinceridade. O próprio Jesus Cristo se utilizou dessa linguagem ou dessa expressão para falar a respeito do amor que devemos a Deus. No caso do salmista, ele afirma confiar no Senhor com todas as suas forças e com todo o seu ser. Como bem colocou Charles Spurgeon, essa espera não é um ato meramente formal, a própria alma está nele. É interessante notar que na segunda parte do verso, ele faz da palavra de Deus também um alvo da sua confiança. Isso porque Deus e sua palavra são inseparáveis. Sendo assim, confiar e esperar no Senhor é também depositar confiança nas promessas de Deus encontradas na sua palavra. Foi o que fez o salmista no Salmo 119, verso 114: Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Na tua palavra eu espero. É exatamente o que encontramos aqui no 130. Ao que parece, o homem de Deus que escreveu esta oração encontrou consolo profundo à medida que revisitava as promessas feitas pelo próprio Deus na sua palavra.
Afinal, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Sendo assim, não há outra resposta além de esperança. Se o Senhor promete perdoar os pecados de seu povo, assim Ele o fará. Se Ele promete preservar o seu povo neste mundo, Ele o fará. Se o Senhor prometeu derramar a sua graça e as suas bênçãos sobre a sua igreja, não se pode duvidar dele. É nessa certeza que repousa o coração do salmista. Por isso ele continua: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Você sabe o que é um guarda, um sentinela? Todas as cidades e vilas da Palestina tinham vigias, especialmente à noite, considerando os perigos que as cercavam. Os sentinelas montavam guarda sobre os muros da cidade de onde o patrulhavam. E não há nada que eles aguardavam com mais expectativa do que pelo nascer do sol, anunciando a chegada de um novo dia. Assim como o sentinela ansiava pelo nascer do sol, assim o salmista anseia com a mesma intensidade pelo seu Deus, esperando que Ele faça brilhar sobre si o seu favor e derrame sobre ele a sua graça. Para deixar claro que o próprio Senhor é o grande desejo do seu coração, ele faz questão de repetir a sua analogia. Com entusiasmo, o autor sagrado se utiliza de uma imagem vívida, que demonstra a sua esperança e a sua paciência em Deus e em suas promessas. É essa também a postura de todo cristão que se aproxima de Deus. A confiança do salmista deve ser um modelo para cada um de nós. Afinal, por causa de Jesus Cristo, nós também podemos desfrutar de certeza a respeito das promessas de Deus. Foi o que disse Paulo escrevendo aos Coríntios: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, para assegurar-se das promessas de Deus é preciso agarrar-se ao próprio Cristo, aquele por meio de quem recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque podemos contar e esperar por dádivas como perdão de pecados, provisão para as nossas necessidades, proteção, consolação em dias difíceis, porque tudo isso está disponível para aqueles que se aproximam com fé do Deus da aliança e do mediador, Jesus Cristo. Foi o que fez o salmista aqui, e é o que todos nós também devemos fazer: nos apegar com fé e com esperança a Deus e as suas promessas. Estamos meditando no tema a postura de um pecador arrependido. Vimos em primeiro lugar que um pecador arrependido clama a Deus por perdão. Em segundo lugar, um pecador arrependido espera no Senhor. Em terceiro lugar, de acordo com os versos 7 e 8, um pecador arrependido confia na redenção do Senhor. Um pecador arrependido confia na redenção do Senhor. Depois de destacar a intensidade da sua esperança no Senhor, o salmista agora dirige-se a Israel, seu povo. Alan Harman, um comentarista, diz o seguinte: havendo experimentado o perdão divino, o salmista apela a Israel como um todo que deposite sua confiança no Senhor. Com base na sua própria experiência, esse homem de Deus agora encoraja os seus conterrâneos a fazerem o mesmo. E as palavras usadas por ele para tal são belíssimas. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Aqui as partes da aliança são mencionadas. O encorajamento aqui para Israel como nação se volte para o Senhor com confiança, esperando receber dele a sua salvação. Quais são os motivos dados pelo salmista para tal?
No verso 7, ele oferece 2. Em primeiro lugar, porque Israel deveria aproximar-se com fé do seu Deus? Porque nele há misericórdia. E de fato o Senhor é descrito nas Escrituras como sendo rico em misericórdia. Mas por que é importante para Israel saber disso? Dentre as muitas histórias que se conhece a respeito de Napoleão, há uma que é de fato impressionante. Conta-se que um jovem oficial do Império foi condenado à morte. A mãe desse soldado dirigiu-se ao imperador em desespero e, derramando lágrimas nos seus pés, suplicou por perdão ao seu filho. Napoleão de pronto recusou, alegando se tratar de um reincidente. E aquela mãe desesperada suplicou, dizendo: eu não peço justiça para o meu filho, Senhor. O que peço é misericórdia. Napoleão retrucou, dizendo: ele não merece misericórdia. E aquela mãe respondeu, dizendo: eu sei, Senhor. Se ele a merecesse, não seria misericórdia, seria justiça. Tocado pelas palavras daquela mulher, Napoleão disse: eu farei então misericórdia. É exatamente como o Senhor lida com Israel e como lida com a sua igreja. Ao invés de fazer cair sobre nós a sua condenação e o seu juízo por conta de nossas iniquidades, o Senhor demonstra compaixão. Ao invés de retribuir aos homens segundo as suas próprias obras e falhas, Ele demonstra misericórdia. Ele é misericordioso, porque não derrama sobre o homem o que de fato ele merece. Pois como está escrito no livro da lei, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Além da misericórdia, o salmista menciona uma outra razão pela qual Israel deveria esperar no Senhor. E ele se utiliza de uma expressão magnífica, copiosa: redenção. Redenção era um termo usado no Antigo Testamento para descrever o ato de resgatar alguém por meio do pagamento de um preço. Escravos, por exemplo, eram libertos ou redimidos caso alguém estivesse disposto a pagar o preço pela sua liberdade. Essa é a linguagem usada por Deus em várias ocasiões para descrever a libertação de Israel do cativeiro egípcio. Aqui, no entanto, redenção é descrito como um atributo do próprio Deus, ou seja, com um adjetivo que antecede o termo redenção. O que o texto está dizendo é que no Senhor há uma disposição abundante, poderosa, plena para redimir o seu povo, libertá-lo. Mas o questionamento é: libertar de que exatamente? E o verso 8 nos responde essa pergunta. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Alan Harman faz uma observação interessante sobre esse verso. Ele diz: embora o verbo hebraico redimir ocorra cerca de 60 vezes, o verso 8 é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que ele é usado em associação com o pecado. Aos poucos, à medida que a revelação se tornava mais clara, Israel passava a entender de que tipo de libertação eles tanto necessitavam, pois havia um cativeiro muito pior do que o egípcio ou o da Babilônia, e um tirano ainda pior do que Faraó ou Nabucodonosor. Trata-se da libertação do cativeiro do pecado. Sendo assim, Deus escolheu revelar o seu propósito redentor no contexto da história de Israel. E é importante pontuar, desde o princípio, Israel não tem outro redentor. O Senhor é o único Salvador. Como bem colocou o profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Nenhum outro é apto para a tarefa. Só o Senhor possui as credenciais para uma obra deste tamanho. E a conclusão do Salmo
bem como a esperança do seu autor, é ver Israel sendo redimido de todas as suas iniquidades. Pela fé ele contemplava o dia em que todas as dívidas do povo de Deus seriam canceladas diante dele. Ou como bem capturou uma versão, ele ansiava pelo dia em que Israel seria redimido de todas as suas culpas. Nesse ponto do Antigo Testamento, o salmista já conseguia visualizar a promessa da redenção dos pecados. No Novo Testamento, nos deparamos com o seu cumprimento. Deus, de fato, redimiu o seu povo de todas as suas iniquidades. Como? Em Cristo Jesus. Respondendo à pergunta 21 do breve catecismo, quem é o redentor dos eleitos de Deus? Parte da resposta nos diz: o único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que sendo o eterno Filho de Deus se fez homem. No Antigo Testamento, o povo viveu debaixo da expectativa constante de ser liberto do fardo do pecado. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu que o pecado seria cancelado ou expiado pelo derramar do sangue. Por isso, o povo insistia nos sacrifícios, que embora eram sombras do sacrifício perfeito, em nada serviam para aliviar o povo da culpa. No entanto, na plenitude dos tempos, manifestou-se aquele a quem João chamou de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como então Deus oferece ou realiza redenção copiosa ou abundante, para usar a linguagem do salmista? Na pessoa do seu Filho, para resgatar aqueles a quem o Pai lhes deu. Cristo entregou-se. Na cruz do Calvário derramou sua própria vida e foi submetido a grande aflição para a nossa redenção. Foi o que Paulo disse escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sem um mediador ou representante não haveria reconciliação ou redenção. Por isso Deus ordenou que Cristo tomasse o lugar do pecador, e como nosso representante, Ele expiou o pecado, Ele foi submetido à nossa pena, foi castigado, cumpriu todos os requisitos da lei. Por essa razão, nós também chamamos redenção de sacrifício vicário ou substitutivo, porque o Filho deu a própria vida, derramou a sua vida pela nossa. Nesse caso, o ofendido, o próprio Deus, é quem proveu a expiação, é o grande autor e protagonista da redenção. Em outras palavras, Deus, na pessoa de seu Filho, ofereceu e oferece plena redenção. É por isso que Cristo, ou na verdade em Cristo, segundo Paulo, temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou ainda escrevendo aos Coríntios, o mesmo apóstolo declarou: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para os que desejam apropriar-se dos benefícios dessa obra redentora, é preciso dirigir-se a Jesus Cristo com fé e em arrependimento. O convite do Evangelho é para correr à presença de Cristo, para abraçá-lo como nossa única alternativa, pois além dele, não há nenhum outro meio pelo qual possamos ser reconciliados diante de Deus e redimidos. Que lições podemos extrair deste texto? Em primeiro lugar, nós podemos e devemos clamar a Deus em busca de perdão. Não é novidade para ninguém, irmãos, que embora estejamos em Cristo, ainda pecamos.
infelizmente, carregamos conosco uma natureza caída e, consequentemente, pecamos diariamente em palavras, pensamentos e ações. Por isso, são muitas as vezes em que andamos abatidos e temerosos por conta de nossos erros. No entanto, esse salmo nos oferece uma orientação e uma consolação profunda quando estivermos nas profundezas. O que fazer quando a consciência nos acusar? Para onde devemos ir quando o sentimento de culpa se apoderar do nosso coração? E a resposta é a presença de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus não recusa as orações de um pecador arrependido e contrito. É o que deve fazer após pecar, dirigir-se à presença de Deus em busca da sua misericórdia. É o que costuma fazer quando peca, colocando os seus olhos em coisas imorais. É o que costuma fazer, meu irmão, depois de alimentar no íntimo ódio contra o chefe do trabalho. Depois de discutir ou pecar contra a sua esposa, por exemplo. Você se dirige a Deus em busca de perdão e depois a sua esposa. Ou você se fecha e permanece orgulhoso. Talvez a sua situação seja um tanto diferente. Você até tem desejo de pedir perdão a Deus, mas até duvida se Deus está disposto a perdoá-lo depois de tantas e tantas falhas recorrentes. E a glória do Evangelho é que para todos esses casos há perdão disponível diante do Senhor. Embora Ele seja santo, Ele não desencoraja que os pecadores se aproximem dEle, especialmente os pecadores arrependidos. Portanto, hoje mesmo, corra à presença de Deus, admita, confesse os seus pecados e suplique por seu perdão. Mas não o faça sem fé, ou seja, clame na certeza de que por causa de Jesus Cristo, Deus já providenciou o perdão do qual tanto precisamos. Faça uso do Evangelho, recorde-o diariamente ao coração e faça dele um incentivo para dirigir-se a Deus quando pecar contra Ele. Faça da confissão de pecados um hábito na sua caminhada espiritual. Incentive a sua família nesta prática. Afinal, não há evidência mais poderosa de arrependimento do que quando o cristão derrama um coração contrito e quebrantado e arrependido diante de Deus. E mais, irmãos, o Deus cheio de graça administrar o seu perdão aos nossos corações e à nossa consciência. Em segundo lugar, precisamos aprender a esperar no Senhor e na sua palavra. Porque essa seria uma decisão sábia. Porque Deus é totalmente confiável. Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele não mente. Ele cumpre tudo o que prometeu. Sendo assim, não há outra resposta além de esperar no Senhor, isto é, confiar na sua palavra. Para ser ainda mais específico, cristãos precisam aprender a bênção que é descansar nas promessas contidas nas Escrituras. Foi exatamente o que fez o salmista e é o que somos chamados a fazer. Mas como isso se dá na vida cotidiana? Quem sabe você está desempregado e por isso teme por sua família e pelas privações que podem vir sobre ela. Mas lembre-se que na palavra o Senhor prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Quem sabe você teme pela sua saúde, está atordoado com tudo o que está acontecendo em meio a essa pandemia. Mas não se esqueça, o Senhor se revela na palavra como refúgio e fortaleza, nos cercando por seu poder e nos guardando em suas mãos. Quem sabe você está enfrentando um pecado escravizador, está com a consciência perturbada. Lembre-se, em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados, paz para a nossa consciência e poder no Espírito para sermos libertos do domínio do velho homem. À medida que crescemos no conhecimento de Deus e das suas promessas, estas têm o poder de encorajar a nossa fé e de despertar confiança profunda no Senhor e na sua palavra.
Por isso, aprenda a fazer bom uso das verdades a respeito de Deus e das promessas firmadas por Ele na Escritura. Use-as para suportar as investidas inimigas e para abastecer a sua fé em dias difíceis. Pensando nisso, reserve um tempo diariamente para ler as Escrituras. Pense na palavra de Deus como um combustível para a nossa fé. E sem ela, nós não conseguiremos perseverar em meio aos obstáculos, desafios e pecados neste mundo. No entanto, quanto mais expomos o coração e a nossa mente às promessas do Deus da aliança, mais isso vai nos estimular e nos encorajar a esperar no Senhor e nas promessas da sua palavra. Seremos instruídos a depender do Senhor em toda e qualquer circunstância. Em terceiro lugar, cristãos confiam na redenção do Senhor. Sem dúvida alguma, no Evangelho há segurança profunda para os pecadores que se arrependem e creem. Essa não é uma mensagem sobre as realizações dos homens, sobre o tanto de mérito que podemos acumular, ou sobre a quantidade de virtudes que possuímos. Pelo contrário, o Evangelho fala da graça, da misericórdia e da grande obra de Deus, a redenção em Cristo Jesus. Ao invés de nos perguntar o que eu posso fazer para me salvar, precisamos nos perguntar o que Deus já fez para a nossa salvação. E a resposta para isso é: Ele esmagou o seu Filho por nós na cruz do Calvário. A vida dele pela nossa, a redenção feita por Cristo, sua obra de resgate é suficiente, meu irmão que me ouve, para perdoar todos os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Por que então você não se apropria dos benefícios do Evangelho? Como? O chamado do Evangelho é muito claro. É preciso arrependimento verdadeiro e fé na pessoa de Cristo como único e suficiente Salvador. O chamado do Evangelho é para os inseguros ou céticos. É para os que estão angustiados pelos seus pecados. E também para aqueles que se acham pecadores demais e que estão além do alcance da graça. Confie na obra redentiva de Jesus Cristo. Aproxime-se dele com fé e desfrute de segurança na obra consumada e perfeita de Jesus Cristo. Você não tem nada com que contribuir ou acrescentar ao trabalho de Cristo. Portanto, receba a redenção de graça. Estenda as suas mãos para receber os benefícios do Evangelho hoje mesmo. A salvação oferecida pelo Evangelho, irmãos, é motivo de encorajamento para os cristãos e de esperança para aqueles que estão fora dos limites da aliança. Ponha os olhos no Redentor e se aproxime dele com fé para experimentar as bênçãos da sua obra redentora. Com toda certeza, as lutas e as angústias de Martinho Lutero são marcantes. Ele temia pela salvação de sua alma. Por isso ele se lançou em uma busca esmagadora por paz de consciência e perdão de pecados. Ele dedicou-se intensamente a vigílias, orações, confissões e a toda sorte de penitência. Infelizmente, nada foi capaz de conceder paz à sua consciência perturbada. Sendo assim, Lutero provavelmente foi levado a perguntar-se: seria essa a forma apropriada de um pecador aproximar-se de Deus? Pelo que sabemos da sua história, Lutero descobriu a resposta para essa pergunta. E nós também a encontramos a partir do Salmo 130. Com base na experiência do salmista aqui, nós entendemos como um pecador angustiado deve aproximar-se de Deus em busca de perdão e misericórdia. Ele deve clamar a Deus pelo seu perdão. Precisa esperar no Senhor e confiar na redenção do Senhor. Dessa forma, como foi com o salmista, Deus pode nos levar das profundezas para a esperança em sua salvação. Que Deus abençoe.